Boa tarde, boa noite, bom dia, família LM na área. Querosene. Por etanol. Mentira. Hoje nós vamos falar sobre o tema Cuba. Vamos falar sobre economia, saúde e sua revolução. É isso aí. Professora, fica com o vídeo e se gostou, gostou. E se não gostou, gostou. E dá nota porque nós é ruim. Cuba, colonizada pelos colombos e dominada por 400 anos, ficou sob o domínio dos espanhóis e ficou para o cultivo de cana-de-açúcar. E utilizavam mão de obras escravas para realizar esse serviço. Em 1898, os Estados Unidos conseguem vencer os espanhóis e ficar sob o comando de Cuba. Logo após, os Estados Unidos ceder a independência a Cuba. Cuba se tornou independente em 1898. A revolução ocorreu em 1959. Foi uma revolução nacionalista para tirar toda a influência que os Estados Unidos tinha sobre a ilha. Como eles diziam, o quintal norte-americano. Fidel, junto com Che Guevara, realizaram o golpe contra o ditador Fulgêncio Batista. O governo de Fidel Castro faz uma reforma nacionalista e agrária às empresas norte-americanas. Em 1961, os Estados Unidos invadem Cuba pela Baía de Porcos, onde não dá certo. A União Soviética era contra o governo capitalista. A União Soviética, que era contra o capitalismo, investe em Cuba para que eles possam entrar neste bloco socialista. Em 1962, entra a crise dos mísseis, o momento mais tenso da Guerra Fria. Diante dessa entrada de Cuba ao bloco socialista, os Estados Unidos fazem um embargo. Com isso, países que faziam parte do bloco capitalista não podiam se relacionar com Cuba. A educação em Cuba é uma das melhores do mundo, além de ser um dos únicos países que tem a taxa de analfabetismo é nula. O ensino é gratuito até o nível superior. Em compensação, segue a cartilha do Partido Comunista, que vê cada aluno como um futuro soldado da Revolução. Proporcionalmente, o investimento caiu para metade em 50 anos. Cuba é um dos primeiros países que aplicam totalmente o dinheiro na educação. A escola é obrigatória por 9 anos, mas os cubanos passam além disso estudando. Eles tiram nota maior do que a média internacional. A economia de Cuba se recuperou lentamente de uma séria recessão, provocada pelos subsídios da antiga União Soviética, o que representou na perda de pelo menos uns 35% de relação ao pico do seu PIB, causando sérios problemas de abastecimento. Entre 1889 e 1993, as importações de Cuba caíram entre 8 bilhões no ano de 1989 para 3 bilhões e meio em 1991. Só agora que os padrões de vida dos cubanos estão voltando para os anos 80. Apesar disso, o índice de pobreza de Cuba era o sexto menor em 2004 dos 102 países em desenvolvimento da pesquisa de PNUD, organismo da ONU. O sistema de saúde cubano é reconhecido pela sua excelência e eficiência, apesar de ter recursos sumamente limitados, e o impacto dramático pelas sanções dos Estados Unidos que impõem sobre a Cuba. Há mais de meio século, Cuba conseguiu o acesso da saúde a todo o país, e o acesso de saúde da Cuba atingiu até aos países mais desenvolvidos. Desde o próprio triunfo revolucionário que levou o trabalhador da saúde aos lugares mais apertados. O sistema criado começou a realizar importantes reformas a partir dos anos 60, como parte das transformações do período revolucionário e em resposta ao respeito mais absoluto dos direitos humanos fundamentais de todo cidadão. Não. Que vai encaixando na piroca. お前はもう死んでいる。何？ Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you